Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Prestemos atenção. 6 razões por que a Bíblia Sagrada é o livro mais íntimo e pessoal que alguém pode ter junto de si. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos ajude na ministração desta mensagem. Amém. No campo da hermenêutica, a ciência da interpretação, os acadêmicos costumam ensinar logo de início que entre a Bíblia Sagrada e nós, leitores do século XXI, há vários e assustadores distanciamentos. O autoral, o temporal, o contextual, o cultural, o linguístico, o espiritual e o moral. Se nos voltarmos, porém, aos pressupostos áureos que as Sagradas Escrituras decretaram concernentes a si mesmas, concluiremos que tais barreiras não nos impedem de compreendê-las, guardá-las e diariamente praticá-las. Aliás, haveremos de concluir outro sim, que a Santa Bíblia é o único livro contemporâneo de todas as eras, povos e lugares. Tais distanciamentos são facilmente detectáveis em obras seculares. Sem um aparato histórico, linguístico e cultural, como poderíamos entender Homero, Virgílio e Camões? No que tange à Bíblia, entretanto, a realidade é outra, pois estamos referindo-nos à palavra escrita de nosso bom e amoroso Pai Celeste. Eis, portanto, os pressupostos áureos da Bíblia Sagrada: inspiração divina, inerrância, vivacidade, autointerpretação, perene atualidade e, se não lhe bastassem estes divinos atributos, tem ela o Espírito Santo como seu real e mais autorizado intérprete. Antes de tudo, a Bíblia Sagrada é a inspirada Palavra de Deus, conforme assevera solenemente o apóstolo Paulo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 17. Sendo a Bíblia Sagrada a inspirada Palavra de Deus, conclui-se que ela é igualmente inerrante, pois quem a inspirou é incapaz de errar ou de mentir. Tito capítulo 2 e versículo 1. Antes de a Escritura ter-nos chegado às mãos, fora ela depurada exaustivamente, segundo declara o salmista. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Salmo 12 e versículo 6. Ora, por ser inspirada e inerrante, deduz-se imediatamente que a Bíblia Sagrada é viva, de acordo com a Epístola aos Hebreus. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4 e versículo 12.
A fim de entendermos clara e redentivamente a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus nos prometeu o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14 e versículo 26. Tendo, pois, semelhantes atributos, a Bíblia Sagrada ergue-se como auto-interpretável. Noutras palavras, a Bíblia é a chave hermenêutica da própria Bíblia, como demonstra nosso Senhor. Atentemos a esta passagem do Santo Evangelho. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24 e versículo 27. Possuindo a Bíblia Sagrada todas estas qualidades divinas, apresenta-se ela como a sempre atual Palavra de Deus, concordante a esta proclamação do apóstolo Pedro. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Em razão do que acabamos de expor, apresentaremos agora 6 razões porque a Bíblia Sagrada é o livro mais íntimo e pessoal que alguém pode ter junto de si. Primeira razão: não ignoramos o distanciamento que existe entre nós e os autores da Bíblia Sagrada. De fato, todos os que a escreveram, do profeta Moisés ao apóstolo João, jazem sepultados. Todavia, como a Santa Escritura possui dupla natureza, divina e humana, o seu autor principal continua vivo e prestando-nos toda a assistência necessária a fim de compreendermos redentiva e salvadoramente a sua palavra. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 15. Portanto, levando-se em conta que Deus é o principal autor da Bíblia e que ele não morreu, declaramos que o distanciamento autoral existente noutros livros inexiste quando nos pomos a ler e a estudar a Bíblia Sagrada, a inspirada, a infalível e a inerrante Palavra de Deus. Segunda razão: não ignoramos o distanciamento temporal que existe entre nós e a Bíblia Sagrada, porquanto o seu primeiro livro, Gênesis, começou a ser escrito por volta do ano 1450, antes do nascimento de Jesus. E o seu último livro, Apocalipse, foi redigido em derredor de 96 de nossa era, quando nosso Senhor, já ressurreto, encontrava-se agora à destra de Deus Todo-Poderoso. Sendo Deus onipotente, onisciente e onipresente, não permitiria jamais que a sua palavra viesse a ser consumida pela voragem do tempo, de conformidade com o arcano de Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10. Portanto, levando-se em conta que Deus é o principal autor da Bíblia, zela ele por sua palavra, a fim de a cumprir fielmente. Jeremias capítulo 1 e versículo 12.
Sua fidelidade não se limitou à primeira geração de seus leitores. O seu fiel e inamovível compromisso estende-se a todas as 1000 gerações que ouvem, leem e guardam os seus mandamentos. Êxodo capítulo 20 e versículo 6. Se considerarmos que uma geração humana gira em torno de 40 anos, concluiremos que nem daqui a 40 milênios as Sagradas Escrituras perderão a sua relevância, excelência, atualidade, redenção e a sua natureza divina. Declaramos, pois, que o distanciamento temporal, tão comum aos livros meramente humanos, inexiste na Bíblia Sagrada, a inspirada, a infalível e a inerrante Palavra de Deus. Terceira razão. Não ignoramos que a Bíblia Sagrada foi escrita visando contextos específicos e imediatos, como, por exemplo, a libertação hebreia do cativeiro egípcio. Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2. Levemos em conta outro sim, que o maior problema humano, desde a queda de Adão, é o pecado, cujo salário é a escravidão e a morte. João capítulo 8 e versículo 34 e Romanos capítulo 6 e versículo 23. Logo, à semelhança dos israelitas, também necessitamos urgentemente de um Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, Senhor nosso. 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 7. Declaramos, pois, que o distanciamento contextual é de fato comum a todos os livros meramente humanos. No entanto, quando nos pomos a ler a Santa Bíblia, conscientizamo-nos de que Deus, ao inspirá-la, levou em conta não só o contexto imediato de seu povo, mas igualmente o contexto mediato e remoto de toda a humanidade, conforme esta declaração de Paulo. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15 e versículo 4. Portanto, tal distanciamento não nos afasta da Bíblia Sagrada, porque ela é a inspirada, a inerrante e a infalível Palavra de Deus. Quarta razão. Não ignoramos que a Bíblia Sagrada foi escrita numa cultura diversa da nossa. Redigida inicialmente no continente africano, continuou a ser composta na Ásia para ser finalmente concluída na Europa. Todavia, apesar das diferenças, algumas bem acentuadas, a palavra de Deus não é inacessível a nenhuma cultura, porque todos os povos têm em comum a natureza pecaminosa de Adão, conforme escreve o apóstolo Paulo. Prestemos atenção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 e versículo 23. Declaramos, pois, que o alegado distanciamento cultural entre a Bíblia e nós, leitores do século XXI, já de há muito está superado, pois o seu autor divino, o Pai Celeste, sabe como falar à alma de todos os filhos de Adão. Afinal, que cultura não saberá compreender o texto áureo do livro dos livros? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3 e versículo 16. Portanto, tal distanciamento já está superado, porque a Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante e a infalível Palavra de Deus. Quinta razão. Não ignoramos que a Bíblia Sagrada foi escrita originalmente em 3 idiomas.
o hebraico, o aramaico e o grego. Existe, de fato, um distanciamento linguístico e dialético entre as Escrituras e nós, leitores do século XXI. Não o podemos negar. Mas o Deus que confundiu a língua humana em Babel e unificou os idiomas e falares terrenos no Pentecostes, reduziu todo esse distanciamento na cruz, de acordo com o relato do Santo Evangelho. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. João capítulo 19, versículos 19 e 20. Declaramos, pois, que o aludido distanciamento linguístico já está de há muito superado, porquanto no dia de Pentecostes todas as línguas ouviram claramente o Evangelho de Cristo, conforme registra Lucas, o historiador sagrado. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Portanto, tal distanciamento foi cravado na cruz, porque a Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante e a infalível Palavra de Deus. Sexta razão. Não ignoramos o distanciamento espiritual e moral entre a Bíblia, a sacrossanta Palavra do Santíssimo Deus, e nós, leitores do século XXI, o pior resultado da queda adâmica. No entanto, as Escrituras foram inspiradas a fim de levar-nos ao arrependimento, de conformidade com os ditames da grande comissão que nos confiou nosso Senhor. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Logo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos capítulo 5 e versículo 20. Ademais, a Bíblia foi dada à raça humana a fim de fazer-nos perfeitos diante de Deus. Leiamos uma vez mais esta declaração de Paulo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 17. Declaramos, pois, que o distanciamento espiritual e moral que afastava o homem da Bíblia foi superado pelo sangue do Cordeiro, pois somente ele tira o pecado do mundo. João capítulo 1 e versículo 29. Além do mais, a palavra de Deus nos santifica. João capítulo 17 e versículo 17. Conclusão. Finalmente, querido amigo, não se preocupe com tais distanciamentos, porque o Senhor Jesus, a palavra encarnada de Deus, eliminou todas as barreiras e lonjuras entre nós,
leitores do século XXI e a palavra santa do Santíssimo Deus. Se você, pois, receber sem mais tardança o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia Sagrada estará sempre bem junto de si, conforme escreve o apóstolo. Não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos capítulo 10, do versículo 6 ao 11. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra, dos anjos e do ser humano, Tu inspiraste, Senhor, a Bíblia Sagrada, a Tua inspirada, inerrante e infalível, completa, suficiente, soberana, perfeita, sempre atual e eterna palavra Tua. Nós acreditamos, Senhor, em ambos os testamentos, no Antigo e no Novo Testamento, e sabemos que entre eles há perfeita unidade. Senhor, o maior obstáculo para que compreendêssemos a Bíblia, a Tua palavra, já foi removido na cruz, o pecado. E hoje, tendo o Espírito Santo em nós e junto de nós, podemos ler a Tua palavra e entendê-la salvadoramente, redentivamente. E os distanciamentos mencionados nesta mensagem foram todos eles e são todos eles removidos, porque o Divino Preceptor jamais nos abandona. Obrigado pela Bíblia Sagrada. Ela é a Tua inspirada e inerrante palavra. E nós cremos nela. Por isso, nós a lemos todos os dias e a pregamos também. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo Divino, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, que Deus vos guarde. A paz do Senhor Jesus.